Minas Gerais, 1858. Dentro de uma senzala úmida e escura, uma mulher negra de cabelos grisalhos segurava nas mãos um caderno surrado. Seus dedos tremiam, não de medo, mas de poder, porque aquele caderno guardava segredos que poderiam destruir famílias inteiras. Segredos de sangue, segredos de paternidade, segredos que ela havia guardado por 30 anos e agora estava pronta para usar cada um deles. Tia Benedita sabia quem era o pai de cada criança nascida naquela fazenda. Todas elas. E essa é a história de como uma parteira escrava se tornou a mulher mais perigosa de Boa Vista. A Fazenda Boa Vista era uma das maiores produtoras de café da região. Terras que se estendiam até onde a vista alcançava. Casa grande e imponente, senzalas lotadas, moenda barulhenta. E no centro de tudo isso, tia Benedita. Ela tinha 62 anos, mas seu corpo ainda era forte. Costas curvadas pelo tempo, mãos calejadas, olhos profundos que pareciam enxergar além da pele. Benedita não era apenas parteira. Ela era a guardiã das vidas que chegavam ao mundo naquela fazenda. Há 30 anos, ela aparava bebês. Filhos de escravas, filhos de sinhás, filhos de agregadas. Mais de 300 crianças haviam nascido pelas mãos dela. E com cada parto vinha uma confissão. Porque quando uma mulher está em trabalho de parto, com a dor rasgando seu corpo, com o medo da morte rondando, ela fala, ela confessa, ela revela. E Benedita ouvia tudo. Cada gemido, cada lágrima, cada palavra sussurrada na escuridão da noite. Ela ouvia e guardava. Guardava como quem guarda ouro. Porque sabia que um dia aquele conhecimento valeria mais do que qualquer fortuna. A primeira vez que Benedita percebeu o poder que tinha nas mãos foi em 1835. Ela tinha acabado de aparar o segundo filho da sinhá Mariana, esposa do coronel Augusto Mendes, dono da fazenda. O menino nasceu com a pele mais clara que o esperado. Cabelo liso, olhos amendoados. Benedita lavou o bebê, envolveu em panos limpos e o entregou à mãe. Mas quando olhou para o rosto de sinhá Mariana, viu pânico. Não alegria, pânico. Então, entre lágrimas e respiração ofegante, sinhá Mariana sussurrou. Benedita, esse menino não é do coronel. Você precisa me prometer que nunca vai contar, nunca. Por favor, Benedita, se ele souber, ele me mata. Ele mata a mim e ao menino. Benedita não respondeu. Apenas olhou para a criança nos braços da sinhá. Então, olhou para o feitor da fazenda, que estava do lado de fora da janela, esperando notícias. Joaquim Pereira, homem alto, cabelos castanhos, olhos amendoados, exatamente como o bebê. Benedita entendeu tudo naquele instante e guardou o segredo, porque naquele momento ela percebeu algo fundamental. Segredos são moeda de troca, e ela estava acumulando uma fortuna. Se essa história está te tocando, se inscreva no canal para mais histórias como essa. Com o passar dos anos, Benedita começou a anotar. Num caderno velho, com capa de couro rachado, ela registrava cada parto. Data, nome da mãe, nome do bebê. E nas entrelinhas a verdade. João, filho de sinhá Clara e do escravo Tomás, nasceu em lua cheia, com uma marca de nascença no ombro direito, igual à marca do pai. Ana, filha de Maria, escrava da cozinha e do coronel Augusto. Nasceu de parto difícil. Maria confessou tudo entre as dores. Disse que o coronel a forçou na despensa. Disse que tinha medo de contar. Pedro, filho de sinhá Mariana e do feitor Joaquim. Segundo filho, sinhá Mariana chorou tanto que quase não conseguiu segurar o bebê. Disse que amava Joaquim, mas que nunca poderia estar com ele. Disse que o coronel nunca poderia saber. Página após página, ano após ano. 300 vidas, 300 segredos. Benedita escondia o caderno numa fenda na parede da senzala, coberta por um tijolo solto. Ninguém sabia que ele existia. Ninguém, exceto ela. Todas as noites, antes de dormir, ela passava os dedos pela capa de couro do caderno, sentindo o peso daquele conhecimento. Era como carregar fogo nas mãos. Podia aquecer ou podia queimar. Tudo dependia de como ela escolhesse usar. Mas Benedita não era cruel. Ela nunca usou aqueles segredos para ferir. Nunca chantageou, nunca ameaçou. Ela apenas guardava, porque sabia que um dia aquele conhecimento seria útil. E esse dia estava chegando.
Benedita tinha visto muita coisa em seus 62 anos de vida. Tinha visto bebês nascerem e morrerem na mesma noite. Tinha visto mães morrerem no parto, deixando órfãos para trás. Tinha visto o desespero nos olhos de mulheres que sabiam que estavam trazendo ao mundo filhos que jamais conheceriam a liberdade. Tinha visto tudo. E tudo aquilo havia endurecido seu coração, mas também havia afiado sua mente. Ela sabia ler e escrever, algo raro entre os escravos. Tinha aprendido escondida, observando as aulas que o coronel dava aos filhos. Copiava as letras na terra com um graveto, memorizava as palavras. E quando finalmente conseguiu um caderno velho, jogado fora pela sinhazinha, começou a anotar. Primeiro, apenas nomes e datas. Depois, detalhes. Marcas de nascença, semelhanças, confissões. O caderno se tornou sua arma silenciosa. Sua garantia de que, quando chegasse sua hora, ela não partiria deste mundo sem deixar sua marca. Sem fazer justiça, do jeito dela. Em março de 1858, Benedita começou a tossir sangue. No início eram apenas gotas, depois coágulos. Ela sabia o que aquilo significava: tuberculose. A doença que matava devagar, roubando o fôlego, consumindo os pulmões. Benedita sabia que não tinha muito tempo. Talvez alguns meses, talvez semanas. E foi aí que tomou uma decisão. Se ela ia morrer, não seria em silêncio. Ela tinha guardado segredos por 30 anos. Agora era hora de usá-los. Maio de 1858. Benedita estava deitada na senzala, coberta por um cobertor fino, o corpo esquelético, a respiração difícil. Mas sua mente estava afiada como nunca. Ela chamou o primeiro, Joaquim Pereira, o feitor. Ele entrou na senzala com o semblante duro, olhando ao redor com desprezo. Aquele lugar cheirava a doença, a morte iminente. Ele cobriu o nariz com um lenço. "O que você quer, velha? Não tenho tempo para perder com moribunda." Benedita sorriu, um sorriso fraco, mas cheio de significado. "Eu sei sobre Pedro." Joaquim congelou. Seu rosto empalideceu. O lenço caiu de sua mão. "O que você disse?" "Pedro, o segundo filho de Sinhá Mariana. Ele tem 23 anos agora. Cabelo liso, olhos amendoados, igual aos seus. Ele tem aquela cicatriz no queixo, do lado esquerdo, assim como você tem. Ele anda com o pé direito ligeiramente virado para dentro, assim como você anda." Joaquim deu um passo à frente, punhos cerrados. Seus olhos estavam arregalados, cheios de medo e raiva. "Você não tem prova nenhuma, sua bruxa velha. Você não pode provar nada." Benedita ergueu o caderno. Suas mãos tremiam, mas sua voz era firme. "Tenho sim, está tudo aqui. Data do nascimento, descrição do bebê e a confissão de Sinhá Mariana. Palavra por palavra, ela disse que você era o pai. Disse que tinha medo de contar ao coronel. Disse que vocês se encontravam na casa de ferramentas, às quintas-feiras, quando o coronel ia para a cidade." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Joaquim ficou parado, olhando para o caderno como se fosse uma serpente pronta para dar o bote. Suas mãos tremiam, seu rosto estava coberto de suor. "Se o coronel souber disso," Benedita continuou com voz calma, "você vai para o Pelourinho, ou pior, ele vai te matar com as próprias mãos. Você sabe como ele é. Você sabe o que ele faz com quem o trai." Joaquim engoliu seco. Sua voz saiu rouca, quase inaudível. "O que você quer?" R$1000. E eu destruo essa página do caderno. Ninguém nunca vai saber." Joaquim ficou em silêncio por um longo momento. Depois assentiu devagar. "Eu te trago o dinheiro amanhã." "Hoje à noite?" Benedita corrigiu. "Eu não sei quanto tempo ainda tenho." Joaquim saiu da senzala sem olhar para trás. E Benedita sorriu. O primeiro peão havia caído. Histórias como essa continuam aqui no canal. Se inscreva para não perder. Naquela mesma noite, Benedita chamou a segunda, Sinhá Mariana. A mulher entrou na senzala com um xale cobrindo o rosto, olhando ao redor nervosamente. Ela era uma mulher bonita, de aproximadamente 45 anos, mas os anos haviam deixado marcas em seu rosto, rugas ao redor dos olhos, fios grisalhos no cabelo castanho, e aquele olhar cansado de quem carrega segredos pesados demais. "Benedita!" Ela sussurrou, sentando-se numa cadeira velha ao lado da cama. "Me chamou por quê? Você está bem?" "Estou morrendo, Sinhá, e antes de morrer, preciso acertar algumas contas."
Mariana franziu a testa. Que contas? Benedita abriu o caderno e virou algumas páginas. Pedro, João, Luísa. O rosto de Mariana perdeu toda a cor. Ela levou a mão à boca, abafando um grito. Não, Benedita, por favor. 3 filhos, sim, a Mariana. 3 filhos que não são do coronel. Pedro é filho de Joaquim. João é filho do escravo Tomás. E Luísa? Luísa é filha do padre Estevão. Mariana começou a chorar. Lágrimas escorriam por seu rosto, caindo sobre o xale. Por favor, Benedita, eu te imploro. Não conte ao coronel. Ele vai me matar. Ele vai matar as crianças. Eu sei, Benedita disse com voz suave. Por isso eu tô te dando uma chance. 2.000 réis. E eu destruo essas páginas. Seus segredos morrem comigo. Mariana olhou para Benedita com uma mistura de desespero e raiva. Você está me chantageando depois de tudo que eu fiz por você? O que você fez por mim, sinhá? Benedita perguntou com voz firme. Me deu comida? Me deu abrigo? Isso não foi bondade. Isso foi meu pagamento por 30 anos de trabalho. 30 anos aparando bebês, 30 anos guardando segredos. Agora eu quero o que é justo. Mariana chorou por mais alguns minutos. Depois, limpou o rosto com o xale e assentiu. Eu te trago o dinheiro amanhã de manhã. Hoje à noite, Benedita corrigiu. Joaquim já está trazendo o dele. Você pode vir junto. Mariana saiu da senzala em silêncio, com os ombros curvados, carregando o peso de seus próprios segredos. Nas horas seguintes, Benedita chamou outros. O coronel Augusto, a lavadeira Rosa, o padre Estevão. Cada um deles tinha algo a esconder. Cada um deles tinha um segredo enterrado nas páginas daquele caderno. E cada um deles pagou. Quando o coronel Augusto entrou na senzala, ele estava furioso. Você ousa me chamar aqui, escrava? Você tem noção de quem eu sou? Tenho sim, senhor, Benedita respondeu com calma. O senhor é o homem que tem 5 filhos fora do casamento. 3 com escravas, 2 com mulheres da vila. E todos eles estão aqui nesse caderno. O coronel ficou em silêncio. Seu rosto estava vermelho de raiva, mas seus olhos mostravam medo. Quanto você quer? 3.000 réis. É um preço justo por 30 anos de silêncio. O coronel jogou uma bolsa de moedas na cama. Você é uma víbora, Benedita. Uma víbora traiçoeira. Não, senhor, Benedita respondeu. Eu sou apenas uma mulher que cansou de guardar os segredos dos outros. Agora eu quero justiça. A lavadeira Rosa chorou quando soube que Benedita sabia sobre sua filha Ana. Ele me forçou, Benedita, o coronel me forçou. Eu não queria, eu nunca quis. Eu sei, Rosa, Benedita disse com voz gentil. E eu não tô te culpando, mas eu preciso do dinheiro. 500 réis é tudo que eu peço. Rosa assentiu, limpando as lágrimas. Eu vou conseguir. De algum jeito eu vou conseguir. O padre Estevão foi o último a chegar. Ele entrou na senzala com o rosto coberto por um capuz, olhando ao redor nervosamente. Benedita, o que você quer de mim? Eu sei sobre Luísa, padre, a filha que o senhor teve com sinhá Mariana. Eu sei que o senhor quebrou seus votos. Eu sei tudo. O padre caiu de joelhos, com as mãos juntas em súplica. Por favor, Benedita, eu imploro, não conte a ninguém. Minha vida, minha vocação, tudo será destruído. 1.500 réis, Benedita disse, e seu segredo morre comigo. O padre assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquela noite, Benedita recebeu todo o dinheiro. Mais de 8.000 réis, uma fortuna. Mas o dinheiro não era o objetivo final. Ela tinha um plano maior, um plano que ninguém esperava. Junho de 1858. Benedita estava morrendo. Ela mal conseguia respirar, mal conseguia falar, mas pediu para reunir todos os que haviam pago pela destruição do caderno. Joaquim, sinhá Mariana, coronel Augusto, padre Estevão, Rosa. Todos reunidos na casa grande, olhando uns para os outros com desconfiança. Ninguém sabia por que os outros estavam ali. Ninguém sabia o que Benedita ia fazer. Ela foi trazida numa cadeira, carregada por 2 escravos. Seu corpo estava frágil, mas seus olhos brilhavam. Brilhavam com uma determinação que ninguém esperava ver numa mulher moribunda. Eu chamei todos vocês aqui porque todos vocês me pagaram para destruir meu caderno. Sua voz era rouca, mas clara. Mas eu não vou destruí-lo. O coronel levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Você prometeu! Você deu sua palavra! Eu menti, Benedita disse com um sorriso fraco, porque esse caderno não vai ser destruído. Ele vai ser lido, em voz alta, agora.
Pânico tomou conta da sala. Mariana começou a chorar. O padre cobriu o rosto com as mãos. Rosa caiu de joelhos. Joaquim tentou sair, mas os capangas do coronel bloquearam a porta. Benedita ergueu o caderno surrado com mãos trêmulas e começou a ler. Sua voz era fraca, mas cada palavra ecoava pela sala como um trovão. Pedro Mendes, 23 anos, registrado como filho do coronel Augusto Mendes. Verdadeiro pai, Joaquim Pereira, feitor. Nasceu em 15 de abril de 1835. Parto difícil. Sinhá Mariana confessou entre as dores que o pai era Joaquim. Disse que o amava, mas que nunca poderia estar com ele. Sinhá Mariana soltou um grito sufocado. O coronel virou-se para Joaquim com fúria nos olhos. Seu miserável, seu traidor. Joaquim tentou fugir, mas foi agarrado pelos capangas do coronel. Soltem-me, soltem-me! Benedita continuou implacável. Ana Pereira, 18 anos, registrada como filha de Rosa Lavadeira. Verdadeiro pai, coronel Augusto Mendes. Nasceu em 2 de março de 1840. Rosa confessou que o coronel a forçou na dispensa. Disse que tinha medo de contar. Rosa começou a chorar descontroladamente. O coronel olhou para ela com um misto de raiva e vergonha. João Mendes, 15 anos, registrado como filho do coronel Augusto. Verdadeiro pai, escravo Tomás. Nasceu em 20 de setembro de 1842. Sim, a Mariana disse que Tomás era gentil com ela, diferente do coronel. Disse que se sentia segura com ele. Sim, a Mariana cobriu o rosto com as mãos, em desespero. O coronel olhava para ela com uma expressão de ódio puro. Luísa Pereira, 10 anos, registrada como filha do feitor Joaquim. Verdadeiro pai, coronel Augusto Mendes. Nasceu em 8 de junho de 1848. Benedita virou mais algumas páginas. Miguel Rodrigues, 22 anos, filho do coronel com a escrava Teresa. Antônio Silva, 19 anos, filho do coronel com a agregada Maria do Carmo. Carlos Pereira, 17 anos, filho do padre Estevão com a viúva Dona Helena. O padre soltou um gemido de desespero. Não, por favor, Benedita. A sala explodiu em gritos, acusações, choro, mas Benedita apenas sorria. Um sorriso fraco, cansado, mas cheio de satisfação. Quando terminou de ler, Benedita fechou o caderno. E então, com voz fraca, mas firme, disse: "Esse caderno vai ficar com o padre. E quando eu morrer, ele vai ser entregue ao bispo da diocese, para que todos saibam quem realmente são, para que a verdade venha à luz." O coronel avançou em direção a Benedita com os punhos cerrados. "Eu vou te matar com minhas próprias mãos." Mas antes que pudesse alcançá-la, Benedita continuou: "E o dinheiro que vocês me deram já foi enviado para a Irmandade dos Escravos Libertos, para comprar alforrias. 17 escravos vão ser libertados com esse dinheiro. 17 vidas livres, graças aos seus segredos sujos." Ela tossiu sangue, limpou a boca com um pano. "Vocês achavam que eu queria dinheiro para mim? Eu já estou morrendo. O que eu queria era justiça. Justiça para os escravos que vocês usaram e descartaram. Justiça para as mulheres que vocês forçaram e humilharam. Justiça para as crianças que nasceram carregando o peso dos seus pecados." Benedita olhou para cada um deles, um por um. "E agora todos vocês vão viver com a verdade e com a vergonha, porque eu guardei seus segredos por 30 anos. Mas agora eles são de todos." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém se mexeu, ninguém falou. Apenas o som da respiração difícil de Benedita ecoava pela sala. Benedita morreu 3 dias depois. Seu corpo foi velado na senzala, cercada por dezenas de escravos que ela ajudou a trazer ao mundo. Eles choraram, cantaram, rezaram, porque sabiam que Benedita não era apenas uma parteira. Ela era uma guerreira. Uma mulher que usou a única arma que tinha, o conhecimento, para lutar contra a injustiça. O padre Estevão, honrando sua promessa, entregou o caderno ao bispo. E a verdade se espalhou como fogo em capim seco. Famílias foram destruídas, heranças contestadas, casamentos desfeitos. O coronel Augusto perdeu sua reputação. Sua esposa o abandonou. Seus filhos legítimos o desprezaram. Ele morreu sozinho, 2 anos depois, num quarto escuro da Casa Grande, sem ninguém ao seu lado. Sinhá Mariana fugiu para o Rio de Janeiro, onde viveu em reclusão até o fim de seus dias. Dizem que ela nunca mais falou o nome de nenhum de seus filhos.
Dizem que morreu sozinha, num convento, carregando o peso de sua própria vergonha. Joaquim foi expulso da fazenda. O coronel ordenou que ele fosse açoitado em praça pública antes de partir. Ninguém nunca mais soube dele. Dizem que morreu na estrada, mendigo e esquecido. O padre Estevão foi afastado de suas funções. O bispo o enviou para um monastério distante, onde passou o resto de seus dias em penitência e silêncio. Rosa, a lavadeira, foi a única que encontrou paz. Com o dinheiro que Benedita havia separado para as alforrias, ela conseguiu comprar sua liberdade e a liberdade de sua filha Ana. Elas se mudaram para uma cidade pequena, longe da fazenda, e começaram uma nova vida. Mas o mais importante, com o dinheiro arrecadado por Benedita, 17 escravos conseguiram suas alforrias. 17 vidas libertadas pela coragem de uma parteira. 17 famílias que puderam recomeçar, livres das correntes que as prendiam. Entre esses 17 estava Tomás, o pai verdadeiro de João. Estava Teresa, mãe de Miguel. Estava um menino de 8 anos chamado Daniel, que Benedita havia aparado numa noite fria de inverno. Todos eles livres, todos eles carregando o nome de Benedita em seus corações. Anos depois, quando a Lei Áurea foi assinada em 1888, alguns ex-escravos de Boa Vista voltaram à fazenda. A Casa Grande estava em ruínas, as senzalas abandonadas. Mas eles procuraram pelo lugar onde Benedita havia vivido e encontraram enterrado ao lado da senzala um pequeno marco de pedra. Ninguém sabe quem o colocou ali. Alguns dizem que foi Rosa, outros dizem que foi Tomás. Há quem diga que foram todos juntos, numa noite silenciosa, honrando a memória da mulher que lhes deu a liberdade. Naquele marco de pedra estava escrito com letras cuidadosamente entalhadas: aqui viveu tia Benedita, parteira, guardiã de vidas, guardiã da verdade. Que sua coragem nunca seja esquecida. E não foi. Porque até hoje, naquela região de Minas Gerais, as pessoas contam a história de tia Benedita, a parteira que guardou segredos por 30 anos. A mulher que usou esses segredos, não para se vingar, mas para libertar. A escrava que se tornou a mulher mais poderosa da fazenda, não pela força, mas pela verdade. Porque há pessoas que nascem para obedecer, e há pessoas que nascem para mudar o mundo. Tia Benedita foi uma delas. E seu legado permanece vivo nas histórias contadas ao redor das fogueiras, nas canções entoadas pelos descendentes daqueles 17 libertos, na memória de um povo que nunca esquece seus heróis. Benedita sabia que a verdade é uma arma poderosa, mais poderosa que qualquer chicote, qualquer corrente, qualquer lei injusta. E ela usou essa arma com sabedoria. Esperou o momento certo, planejou cada passo. E quando chegou sua hora, ela não hesitou. Ela poderia ter morrido em silêncio, levando aqueles segredos para o túmulo. Mas escolheu falar, escolheu revelar, escolheu lutar, mesmo sabendo que não viveria para ver todas as consequências de suas ações. E talvez seja isso que a torna tão especial. Não foi a vingança que a motivou, foi a justiça. Foi o desejo de que aquelas 17 vidas e todas as outras que viriam depois pudessem conhecer a liberdade. Foi o sonho de que um dia ninguém mais teria que esconder quem realmente é, de onde realmente veio. Tia Benedita morreu pobre em dinheiro, mas rica em propósito. Morreu fraca no corpo, mas forte no espírito. E deixou para trás um legado que nenhuma fortuna poderia comprar. A liberdade de 17 almas e a verdade impressa nas páginas de um caderno surrado. Se você quer ouvir mais histórias assim, que tocam o coração e fazem a gente refletir, se inscreva no canal. Porque aqui a gente não esquece de quem fez história. Aqui a gente honra a memória daqueles que lutaram, mesmo quando tudo parecia perdido. Aqui, a gente lembra que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vale a pena ser contada. E a verdade de tia Benedita ecoará para sempre.